Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast 5 minutinhos de conversa comigo, Rita Garcia, nutricionista. E comigo, Daniela Santos, técnica de nutrição. O episódio de hoje é sobre as vossas perguntas. Perguntas do público que nós colocámos no Instagram e que vocês fizeram e vamos então responder a essas mesmas. A pergunta que é mais feita e que toda a gente tem mais curiosidade: o que é que nós, como nutricionistas, comemos? Portanto, o que é que almoçaste hoje? Não vale mentir. Ai, eu hoje estava com muita pressa para chegar aqui, não é? Porque eu trabalhei de Sim, manhã. sim. Então, eu comi uma bifana no Ah, pão, uma cola zero escandaloso! Meu Deus! Ai, e um ai. pacotinho assim, pequenino, Doritos. Ai, 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 ai. Ai, Mas foi ai. só hoje é sábado. Ok, portanto, cheat meal feita. Portanto, este o resto da semana é sempre tudo saudável. E tu, Ritinha? Hum, eu comi uma barrinha Naturals. Ok. Estava também com pressa, tu sabes, quando tu chegaste eu ainda estava aqui, né, de finalizar Pronto, umas ao menos coisas. comi as duas, porque duas já fazes uma refeição. Só consigo comer uma, fico muito saciada. Portanto, tem que ser só uma e água e já fico bem. E estou bem até agora, portanto, já passou algumas horas, por isso, pronto. E foi às 3 da tarde. Ok, Ok, pronto. pronto. Verdades ditas, porque nós não mentimos, portanto, de verdades ditas. Então, vamos às perguntas feitas pelas nossas pessoas. Então, Ok. vamos começar. Primeira pergunta: quais os alimentos que nós não devemos misturar na mesma refeição? Normalmente é o conjunto de hidratos de carbono, ou seja, por exemplo, arroz e feijão. Massa e batatas, arroz e massa, grão e arroz, grão e feijão. São alimentos que, pelo valor calórico, não deveríamos fazer essa mistura Ok. durante a refeição. Em relação ao arroz e ao feijão, a exceção única é talvez os vegetarianos, Sim, se forem não é? vegetarianos, como vamos também substituir a parte proteica, Sim, acabamos por dar o feijão para substituir essa parte proteica, por mas de isso. resto, Mas assim, numa alimentação mediterrânica normal, aconselhamos a não fazer essa mistura. Claro que se formos a um rodízio a gente vai misturar, mas tem que ser exceções. não a regra, como nós, a nossa bifanazinha hoje, não é? Não é regra, é uma exceção. Exato. É isso. Duas perguntas para ti, Rita. Uhum, Como é que a nutrição pode ajudar a nossa vida em fase de descanso? ok. Primeira, resposta é É assim, nesta fase em que precisamos de descansar aqui um bocadinho mais, ou que estamos com uma dificuldade, falta de energia física e psicológica, nós precisamos de certos nutrientes em particular, sendo eles quais? Vitamina D, vitaminas do complexo B, ômega 3, porque ajuda-nos também na parte cerebral. eh, Se for uma parte de energia física, podemos também complementar com o ginseng, com a taurina, com alguns aminoácidos, para nos ajudar efetivamente aqui a dar um up, a nós sentirmos mais energéticos ou mais enérgicos, tanto na fase psicológica como física. E nós conseguimos ir buscar estes nutrientes à alimentação e também à suplementação, às vezes, quando estamos mesmo muito em baixo, precisamos mesmo daquela suplementação. Magnésio às vezes também pode ser recomendado sim. e é uma coisa que Magnésio funciona muito como quase um antidepressivo, entre sim, sim, aspas, sim, porque sim. ele dá-nos muita energia e boa disposição. Quando nós estamos em fases mais baixas, o magnésio ajuda muito a subir, pelo menos por experiência própria, Sim, sim, sim. ajuda muito. E outra coisa, na fase de descanso, deixa só acrescentar, também utilizo muito a melatonina Ok, para à dormir noite. melhor, não é? É, porque ajuda a descansar o cérebro. Às vezes a gente só está com as cabeças sempre a mil, não é? Sempre a Uhum. pensar, o que é que vamos fazer amanhã? E então aquilo ajuda. Melatonina ajuda. O magnésio eu também uso muito e até, como sabes, treino muito, na parte da recuperação física. Muscular Ou seja, eu noto uma e diferença brutal cansaço. na recuperação no dia a seguir. Normalmente o pessoal usa o quê? Proteína ou creatina, tudo bem, faz sentido, ok? Mas eu, para mim, o que eu noto mesmo diferença no cansaço, naquela coisa de, ok, amanhã o meu rendimento do treino vai ser melhor, é com o magnésio. Por Mas eu acaso, também, eu também, noto, eu noto também, bastante. noto e E a tomo. próxima pergunta é outra pergunta, porque eram duas, não é? Que tu tinhas dito? A outra pergunta é, a senhora que nos perguntou foi, como é que achas que a nutrição ajuda no dia a dia? Ou seja, a importância da nutrição no nosso dia a dia. Hum, tínhamos aqui a tarde toda para falar, mas basicamente no nosso dia a dia vai nos ajudar em todos os campos.
Prevenção de doenças, prevenção de problemas de saúde, manutenção de um peso saudável que nos ajuda na autoestima, na saúde geral também. Vai nos ajudar a ter, lá está, mais energia física, mais energia emocional, mais boa disposição, mais Confiança, confiança, mobilidade, flexibilidade. menos Portanto, cansaço. Quando a pessoa está no seu peso de saúde, sente uma diferença. Eu lembro-me de estar grávida e subir as escadas exato. e depois Tinhas ficava muito cansada, a zona abdominal, e às vezes eu perguntava como é que as pessoas também conseguem, deixar isto a tanto tempo, porque nem até os sapatos, eu exato. tinha que pedir ajuda e isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Independência, no fundo, porque o que estás a dizer, a questão do apertar os sapatos, é independência. Independente. Sermos independentes, mantermos a nossa independência o máximo de tempo possível. Nós chegarmos aos 70 anos, como nós vemos às vezes na televisão, aqueles senhores e aquelas senhoras que servem de exemplo, que fazem maratonas e que vão a corridas e que vão à universidade e terminam Eu não sei cursos. se tu, Rita, consegues perceber isso, mas eu acho que qualquer pessoa, há senhoras com 65 anos que se reformam e que conseguem mexer-se bem, sobem degraus, sobem escadotes. Outras com 65 anos que não conseguem Apertar os sapatos. adequar os sapatos, e mesmo assim, às vezes, não é pelo peso de saúde, que até estão, não são gordas, não são pesadas, estão no seu peso saúde, só que nunca se mexeram. Pois. Então agora, nesta idade então, começam a ficar cada vez mais Terras. perras, como eu costumo dizer, eu não queria usar essa palavra, mas sim, é Mas é perras. uma É palavra. perras mesmo, sim. Ok, sim, portanto, a nutrição vai-nos ajudar em tudo isso, vai-nos dar esse up, vai-nos dar esse, essa melhoria no nosso dia a dia, sem dúvida, em todos os campos. Outra a que nunca deixamos muitas vezes passar isso, a pele. Ai, tens toda a razão. A pele, quando se come muito chocolate, a pele fica com mais O borbulhas, os álcool, doces, o álcool faz uma secura na pele, toda a razão. ah, e faz uma diferença Olha, e eu quando nós esqueci nos muitas das alimentamos vezes de de referir dizer a isso. isso, mas eu também. Mas agora porque realmente faz toda a diferença na pele. Próxima pergunta. O que se deve beber quando não se gosta de beber água? Olha, eu não gosto muito de beber água. Oh, ok. Eu bebo água, porque me obrigo, tenho a minha tática da garrafa de meio litro, porque se for Uhum. de litro e meio não vai. Olha, eu ao oposto. Ah, é? Eu pronto, e eu ensino até às minhas clientes: "Olha, quando é difícil, metem de meio litro, porque vão ver o fim mais depressa, então dá vontade de Voltar a fingir encher. mais". Pronto. De toda a maneira, qual é a minha tática? Eu meto muito qualquer coisa dentro da água, por exemplo, uma casca de limão, umas gotas de limão, um bocado de gengibre, mesmo sem ferver, sem nada, Uhum. meto muito. Também a substituo muitas vezes por chá, mas eu também não acho que nós diariamente bebermos só chá, porque Não, não, não é a mesma coisa. não é a mesma coisa e provoca alguns, pedras nos rins, porque fica muitos minerais, pronto, não é aconselhável ser só chá. Então também utilizo muito os produtos da Natural, tenho que falar sobre isso, porque nós temos alguns chumos, não é, e eu vou adicionando, em vez de Sem usar açúcar. em vez de adicionar o sumo, que eu chamo-lhe drinks, adicionar um inteiro por dia, não, eu vou pondo aos bocados e vou bebendo ao longo do dia, vai dando um paladar à água Isto porque e não queres emagrecer, não é? Portanto, estás bem no teu sim, peso de saúde. Normalmente nós aconselhamos mais a porque é para um objetivo de para o emagrecimento, objetivo, claro. mas dentro do peso de saúde, só para nos obrigar a beber água, porque eu preciso ter um paladar. Então acrescento, às vezes, uma folha de hortelã, um pau de canela, só isso já faz com que eu, beba e utilize a técnica da garrafa do meio litro. Ok, para mim é o oposto. Este de manhã, para mim, eu só estou despachada. Eu este de manhã, 1,5 litro e sei que aquele litro e meio tem que ir à vida. Depois tenho em casa o copo de água que bebo à refeição, no ginásio também bebo às vezes um bocadinho, nem sempre, mas no ginásio tento sempre beber pelo menos meia garrafa de meio litro de água, porque depende, às vezes quando é yoga não bebo tanta, mas, ou seja, eu é ao contrário, ou seja, para mim funciona ao litro e meio mas lá está, cada um com a sua Cada um técnica, e o arranjar que o seu. interessa é que realmente nós conseguimos beber o nosso litro e meio de água pelo menos, Menos, que às vezes é pelo preciso um bocadinho menos. mais. Exatamente. Eu acho que também as pessoas deviam perceber isso. É que a gente diz sempre 1,5 litro porque é uma média, Mas mas às a vezes é mais, verdade é que a gente devia fazer o tal cálculo dos. quanto mais peso mais, Exatamente. mais E as água, pessoas, às vezes, 1,5 litro. Há pessoas que não chega, tem que tem ser que ser mais mais. um bocadinho. Próxima pergunta, Ritinha. Bora lá. O Knorr é carcinogénico? É verdade? É assim, isto é uma pergunta muito complexa. Então, porque é assim,
O que nós, se nós pensarmos bem, não queremos passar a publicidade, ok? Mas vamos chamar caldos. Os caldos de supermercado que nós utilizamos são ricos em quê? Sal, muito sal, a gordura hidrogenada, ou seja, é aquela gordura que nos provoca entupimento das veias, entupimento nas artérias, colesterol, AVCs, etc. Ok? Que podem originar AVCs e infartos e essas coisas todas. E há efetivamente quem utilize este tipo de caldos diariamente na alimentação. Na sopa, no arroz, na massa, nos bifes, no peixe, em tudo, Sim. basicamente, ok? E portanto, é óbvio que a quantidade que nós vamos utilizar diariamente deste produto carregado de sal e carregado de gorduras que nós sabemos que nos fazem mal, pode vir a resultar num cancro, sim, especialmente cancro do intestino e cancro do estômago, porque o excesso de sal está mais do que provado que provoca cancro do estômago. É dos poucos alimentos que nós sabemos que está diretamente relacionado com o cancro do estômago. E isso e as carnes vermelhas também já existe alguma evidência científica recente de que pode também provocar este cancro do estômago e do intestino. Portanto, é óbvio que se nós utilizarmos este tipo de produtos em tudo, todos os dias, estamos a brincar com o fogo. Claro que nada é certo, não é? Portanto, há pessoas que fumam toda a vida e não têm cancro do pulmão, ok? Portanto, na Estamos saúde, a falar é de probabilidades. A obviamente, probabilidade é maior, dá. exatamente. E diz-me uma coisa, Rita, ninguém nos fez esta pergunta, mas, Diz, da claro. o que é que nós substituiríamos? Em vez de usarmos um caldo de o que é que nós fazemos? Ou um caldo, vá, não sei a publicidade. Para não, Ah, não prejudicar a marca, ok? sim. O que é que nós utilizaríamos em substituição? Ou o que é que utilizas tu? Ervas aromáticas, alho, cebola, temperos, tomate, pimentos, sal, verdadeiramente sal, mas utilizo normalmente a flor de sal porque é mais levezinha. Há uns tempos atrás, agora não se vê tanto, mas há uns tempos atrás nós tínhamos também aqui em produção do Algarve, salicórnia, que é uma erva aromática que dá o sabor do sal, mas não é tão fácil de encontrar e às vezes tem que se encomendar da net e depois às vezes não há, portanto, mais simples, flor de sal, que pomos um pouquinho, só um bocadinho e salga a comida. Uhum. Ou então, ainda podemos ter o sal com redução de sódio, porque o problema do sal é o A sódio. sódio, sim. E, portanto, nós conseguimos comprar, em certos supermercados saudáveis, o sal com redução de sódio de 60%. E aí já sabemos que estamos a fazer melhores escolhas, ok? Mas as ervas aromáticas, e depois, claro, que se é peixe, se é carne, vou utilizando ervas diferentes, ou se é arroz, ou se é Sim. massa, etc. Eu, por exemplo, utilizo muito o azeite. Claro, obviamente, Sim, sem contar na utilizo. gordura, que é o Pronto. azeite e a gordura dá sabor também. Pronto, e eu utilizo. E agora, por acaso, estou numa fase que meto muita pimenta preta. O meu filho adora, Mais velho ou mais novo? o mais velho, o mais velho, sim, mas adora, e então meto muita, não é muita, Mas, mas, assim, mas meto, ou quantidade. seja, o nosso paladar vai muito do alho Uhum, e da pimenta preta. preta. Portanto, ou Utilizo seja, muito. não precisamos dessas coisas para nada. De Não, facto, é como fumar, como estávamos a falar há pouco, é como fumar. Sabemos que, ok, pode até não vir a ter câncer do mas a pulmão ou outros tipos probabilidade de é maior. cancros, mas sabemos que a probabilidade é maior e estamos a brincar com o fogo. E queremos verdadeiramente brincar com o fogo. Não. Queremos é ser saudáveis, como falámos há pouco, queremos viver até aos 70 anos, cheios de vitalidade e sempre Rita, a esperança média de vida aumentou, 70 não. 90, vá, para nós mulheres é 90, porque nós somos fortes e aguentamos tudo. 90, pode ser, Pode pode ser. ser. Pergunta seguinte: se um bolo for sem glúten, sem lactose e sem açúcar, é um bolo ou é castigo? Bom, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, porque como tu sabes, eu sou celíaca, portanto não posso comer nada com glúten. Por isso, para mim, isto é o meu habitual. E tu, o que é que tu achas? Eu acho que se para comer um bolo assim, eu prefiro não comer o bolo, Oh, porque vou estar a acrescentar calorias ao meu dia aham, por uma coisa que que, não te vai saber bem. sim, Pois, porque não é bolo. Para mim, é castigo para ti. para mim é castigo. Imagina. Não é doce, não é bolo. Então não vale a pena. Mas olha, por acaso é interessante pegarmos nesse ponto, porque muitas das vezes as pessoas pensam que, por ser sem glúten e por ser sem lactose, é fit. E posso comer todos os dias E uma posso comer fatia. à vontade. Sim. E na verdade não podemos, não é? Na verdade, não podemos. Por exemplo, nos bolos eu digo quase sempre para substituírem, por exemplo, o açúcar por banana. Então Uhum. já é mais aceitável. A banana já tem bastante açúcar e já adocica ali o doce, o bolinho, já fica melhor. Mas mesmo assim, nunca deixa de ser bolo. Estamos a acrescentar calorias ao nosso dia e podemos sempre evitar.
Ou seja, ou podemos comer sempre só uma fatiazinha de vez em Exato. quando. Quantidade sobre a qualidade. Se a qualidade Exatamente. não é boa, quantidade é pequenina. Se a qualidade for boa, podemos comer um bocadinho mais. Boa. Última pergunta do público. Sei o que tenho que fazer para emagrecer, mas não o faço. Porquê? O que é que tu achas? Porquê é que as pessoas sabem o que fazer, mas não o fazem? Ai, eu costumo dizer que perder peso ou alimentar-se bem, saudável, na sociedade que vivemos, como nós crescemos e como nos habituaram, por exemplo, no meu caso, a minha avó habitou-me à sopa da avó, que é aquela sopa que Dentulho. dentro mandas à parede e fica lá, tipo feijão, massa, adoro. E na sociedade que vivemos, temos muita dificuldade, em cumprir a maneira como também fomos criados. Uhum. Então eu costumo dizer que fazer um plano alimentar saudável, seja de emagrecimento, seja de aumento de massa muscular, um tipo de Isso é plano saudável. saudável, a comer saudável, é para pessoas fortes, É mentalidades fortes. verdade. As pessoas que conseguem são pessoas muito resilientes. Aqui. Porque está tudo na nossa cabeça. Porque só não conseguem fazer sabendo tudo o que têm que comer, porque precisam de um polícia, precisam de. Por isso nós servimos muito. Às vezes as pessoas até sabem, mas precisam de vir cá, porque saber que vêm cá, elas vão cumprir, porque sentem aquela obrigação de mostrar, e então não Resultado, resultados, pronto. compromisso, Mas para mim, eu costumo dizer às minhas clientes, eu sei que é muito difícil, porque estamos a mudar hábitos que vêm anos. de anos e de crianças, fomos habituados a assim, não é? E então é difícil ter, por exemplo, eu tenho filhos, eu vejo muitas vezes com dificuldade em lhes ensinar também a ter melhores hábitos, porque na verdade eu também não nem sempre os tenho. Claro, E então quando às vezes me apetece comer um geladinho à noite, por exemplo, que é super errado, pá, os meus filhos veem também querem, não é? claro. E eu às Muito pelo vezes exemplo, não é? é, e porquê? Porque também fui habituada a comer isto Claro, sempre sem era quando eu quisesse, claro. bastava que houvesse, não é? Pronto, e às vezes escondo-me assim na cozinha, Ok, ok, só estou para a eles não perceber. comerem também, mas quase Só nunca para eles não resulta. verem que eu pois, porque eles vão atrás de ti sempre. Mas realmente tocaste aqui num ponto muito importante, que é consistência, mentalidade forte, sabemos o nosso propósito. Conhecimento não é sinónimo de fazermos as coisas bem, porque tem a ver com o propósito, com aquilo que nós queremos, com o nosso objetivo. Porquê é que eu quero emagrecer ou porquê é que eu quero comer bem? Porquê? É para me sentir bem? É por uma questão de autoestima? É por uma questão de caber naquela roupa que eu amo e que é a minha roupa preferida? Ou seja, se nós soubermos o propósito e nós tivermos alguém com quem nos comprometer, porque muitas das vezes o autocompromisso não é fácil, é mais fácil eu comprometer-me contigo. Por exemplo, se eu tivesse que gravar, se calhar, este podcast aqui sozinha, se calhar já estava, ei, pá, já chega, já estou cansada. Opa, hoje foi um dia longo, comecei às 7h30 da manhã, Faço amanhã. já é tarde e, portanto, eu faço para a semana, mas depois para a semana, por alguma razão, já não faço. E depois para outra semana já não faço. E com isto já passou um ano e continuo menos bem, ou continuo sem os meus objetivos. E começo-me a sentir frustrada e a minha autoestima baixa. Estás a ver o ciclo? Sim. É um ciclo de espiral negativa. É. E o compromisso, por exemplo, contigo ou com a pessoa que neste caso nos vai acompanhar no processo de alimentação saudável, não, espera aí, eu comprometi-me com a Daniela, pá, tenho que ir para a semana, qualquer coisinha tem que ir. E isso é bom. E é bom quando sentem esta confiança também em nós, nesse sentido, não é? Porque é importante haver esta empatia, mas realmente às vezes saber tudo, saber o que fazer não é suficiente. Não. Não é, não é não. Eu costumo Porque dizer até mesmo para nós, não é? Como empreendedoras, empresários, o que for. ah, eu, por exemplo, eu recorro muitas vezes ao coach. Porque às vezes eu estou tão cansada, às vezes a gente por alguma altura desmotiva, ficamos assim sem ideias. E ter alguém que nos diz: "Vai, tu consegues, és a maior". ei, sentimos logo. Sou Sou a maior forte, Daniela sou a amanhã. maior. Claro, E consegues muito mais levar as coisas até ao fim, por isso é claro. que às vezes o saber fazer não quer dizer que seja o resultado do sucesso. Às vezes por isso é que eu digo, nós precisamos todos uns dos outros. Sim, precisamos Seja sim. por um motivo ou por outro, um impulsiona o outro, se calhar, por exemplo, estes podcasts tu deste uma ideia, eu dou outra, e isto é que faz a gente ter Uma força de bicicleta. vontade e motivação e vamos lá e vamos conseguir e vamos ganhar e vamos vencer e E chegar ao nosso objetivo, não é? exatamente, Claro. sim. Portanto, saber não é tudo, infelizmente. Mas juntos conseguimos e é a mensagem principal, não é? Perguntas respondidas, então vamos dar por encerrado o nosso episódio de hoje. Para a semana cá estaremos novamente para mais um episódio. Até lá!
Até lá.